Olá, sou Carolina Portugal, fonoaudióloga. Estamos aqui no canal Comunicação hoje para conversar com uma colega de profissão e uma amiga, uma pessoa muito querida, que sabe muito, que é a Carol Enhoque. Obrigada, Carol, por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você apresenta, Carol, seu pergaminho de titulação. Nossa. Bom, eu sou Carol Enhoque, sou fonoaudióloga há 24 anos, sou uma fonoaudióloga apaixonada pelo que faz. Eu desenvolvi um trabalho nesses 24 anos, particularmente na área de voz e neurologia, que é realmente onde eu tenho muita vontade de trabalhar e de auxiliar os pacientes. E tem uma outra linha minha que eu trabalho com a formação de futuros fonoaudiólogos. Então eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, mas eu sou professora há 23 anos. Então desde quando eu iniciei a minha carreira, eu fui buscando capacitação e formação, e aí tinha um nicho de trabalho, e eu comecei ainda novinha, a dar aulas e trabalhar com pesquisa clínica e pesquisa na área de voz e neurologia. Eu tive a honra de participar do grupo de implantação do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi um trabalho bem legal, integrado com outros cursos. E a partir de então eu estou desde 2010 na universidade, trabalhando lá com os nossos futuros colegas de profissão. E você também é do Conselho de Fono, atualmente você Exatamente. Eu sempre estive bastante envolvida com os nossos órgãos e entidades, né? Então, há um tempo atrás eu era membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, da parte da diretoria, do departamento de voz. Eu fiquei 3 anos no departamento, depois 3 anos na comissão de ensino da Sociedade Brasileira. E a partir daí eu entrei, e a gente tem um processo de eleição entre os pares, e eu sou agora, atualmente, do 9º colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Então, cada órgão tem um tipo de trabalho diferenciado, e atualmente eu sou conselheira no nosso Conselho Regional, que é o conselho que fiscaliza, que regula a nossa profissão, e que torna possível o nosso fazer, né? É isso aí. E, Carol, eu te chamei para a gente bater um papo por ser uma pessoa tão, além de tão estudiosa, tão ética, porque a gente tem uma história muito legal, as duas por ter, a gente se formou na mesma, também tem 24 anos de fono, e duas profissionais com o mesmo nome, e eu comecei trabalhando no hospital, embora tenha ficado pouco tempo, porque não... Minha área de atuação que eu gostaria mesmo é o que eu faço hoje. E as pessoas ligavam para você, querendo marcar comigo, e ligavam para mim, querendo marcar com você, e a gente sempre teve uma ética muito legal de falar, não é comigo que você quer falar. Exatamente, essa história é engraçada, a gente fala disso até hoje, porque são muitas Caróis aí, né? Então, quando alguém ligava pra gente e falava assim, olha, que eu quero... eu tô com esse tipo de problema, eu falei, olha, eu acho que na verdade você ligou para a Carol errada, eu vou te passar o telefone da Carol Portugal, que ela é a profissional referência na área, e a mesma coisa acontecia com você, que você falava direcionava para mim. Isso é bem interessante, marcou nossas vidas, né? Eu acho que aqui no Espírito Santo a gente tem uma característica que todo mundo se conhece, né? Mas às vezes há umas confusões, né? Então, assim... E aí foram laços que a gente foi fazendo por coincidências da nossa profissão. E é interessante como a gente trabalha em áreas muito distintas, né? Verdade. E é importante isso, porque na fonoaudiologia a gente tem áreas bem específicas de trabalho, né? É lógico que as áreas elas têm uma certa integração, porque a gente está vendo o paciente, né, aquela família, de uma forma bem integral, né? Assim, olhando de uma forma bem holística, porque comunicação humana é isso, né? Então a gente tem várias questões para conseguir produzir uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação afetiva e que consiga mudar algum tipo de comportamento ou imprimir alguma ideia. Mas na fonoaudiologia a gente tem algumas áreas bem delineadas, né? Então eu trabalhei
eu trabalho mais na área de voz e neuro, e você na área mais da linguagem, né? E uma outra área com crianças, eu trabalho mais com adultos, né? E a profissão ela é muito bela por isso, porque a gente tem várias áreas que se complementam, são diferentes, mas se complementam. Sim. E é lógico, a gente precisa do profissional, e a gente fala muito isso para os nossos alunos, né? Que estão em formação, que durante faz parte da andragogia, né? Andragogia é o ensino do adulto. Então, a gente não trabalha, né? Nossos alunos são adultos. Então, como é que eu vou ensinar e fazer essa relação de ensino-aprendizagem de algo que tem que ser multiprofissional, olhando o paciente de uma forma integral, holística, mas que eu preciso, de fato, ensinar as especificidades. Então, a gente... na graduação, a gente divide um pouco, né? Então, isso aqui é voz, isso aqui é motricidade orofacial, isso aqui é linguagem, audiologia e as outras áreas, né? Para depois a gente conseguir juntar isso ainda na graduação. Sim. Então, são desafios importantes de uma formação de um profissional de ensino superior. E é muito belo isso, porque a gente consegue ver os alunos cursando, começando bem assim como uma pessoa que não conhece, não tem nenhum tipo de conceito sobre aquele fazer, Sim. e ele consegue construir o conhecimento dele. Então, assim, pegando o gancho da questão da formação, a gente tem duas coisas muito importantes que eu vim desenvolvendo isso ao longo dos anos. A gente tem o hard skill e soft skills. Então, hard skills são habilidades que a gente trabalha bem técnicas, né? O que é voz, como é que eu avalio, qual é o protocolo que eu uso, qual é o protocolo que eu uso na neurologia, como é que eu utilizo o estetoscópio, como é que eu faço, né, a gravação da voz do paciente, como é que eu analiso os parâmetros. E tem as soft skills, que aí é um desafio para a gente na formação, que são habilidades que muitas vezes a pessoa já tem com ela, o aluno já traz isso para dentro da universidade, que é a empatia, né, que é a cordialidade, que é o poder de comunicação, né, de saber se comunicar, de se entregar realmente para o que está fazendo, Perfeito. proatividade. E eu acho que a nossa profissão precisa hoje, com o amadurecimento da fonoaudiologia, muito mais das soft skills do que hard skills. Hard skills é uma coisa importante, mas não é só isso. Você está no lugar de quem forma, eu estou no lugar de quem contrata. Uhum. E quando eu vou contratar, eu falo, é muito mais fácil eu fornecer a hard skills do que a soft skills, porque isso é uma habilidade e que está se perdendo. Exatamente. Sabe, as pessoas precisam sair entendendo que crescer é um processo. Da mesma forma que a gente vai aprendendo a teoria de forma gradual, né? Para eu entender uma outra coisa, tem que ter base de conhecimento disso, isso eu vou adquirindo ao longo do tempo. Para eu me formar enquanto profissional, eu me colocar no mercado e uma série de coisas, eu também demando um tempo. Porque Sim. A minha experiência, quando você começa a atuar, tem hora que você olha e você fala assim, gente, a gente com 24 anos, Carol, tenho certeza que você tem isso. Você olha e você fala assim, meu Deus, por onde eu vou começar agora? Exatamente. Eu vou te contar uma coisa engraçada. Porque, assim, eu adoro desafios científicos, vamos dizer assim, por onde eu vou começar, né? Também gosto. Então, eu passo, assim, eu encaro, a gente vai estudando, é lógico que a gente tem uma base já tem uma expertise, mas sempre a gente está estudando. E aí eu estava em casa, fazendo uma aula online, e eu era aluna nessa hora. E aí meu filho chegou para mim, mamãe, mas você está estudando? Aí eu falei, a gente nunca para de estudar. Mas você Sim. já é formada, né? Porque a ideia deles estão na escola ainda, né? Ele tem 12 anos, o Bento. E aí eu falei, olha, aprenda uma coisa. Mesmo saindo da escola, indo para a graduação, para uma universidade, depois da graduação você nunca para de estudar. Porque isso é uma coisa muito viva, né? E você ter acesso ao conhecimento, e ao conhecimento baseado em evidência, principalmente na nossa área, na Sim. saúde, sabendo o que você está fazendo, e não tecnicista, né? Então você tem que aplicar uma técnica
baseado na evidência, baseado no que os estudos mostram que é aquilo ali que tem que ser feito. E isso é muito importante porque você não vai só usar a técnica, né? Você vai usar o conteúdo, a técnica e agregar a soft skill. Isso é perfeito, porque essa coisa da técnica, o que eu percebo muito, que às vezes me angustia, e acredito que você também, Carol, é que pega uma técnica sem ter a base, às vezes, tão grande do que você precisa ter, porque a base teórica ela é necessária. Sim. Você precisa saber o porquê daquilo, quando eu vou aplicar aquilo, que paciente, naquele momento, se eu posso fazer ou não aquilo. Sabe? E para você, isso eu acho que eu sou muito apaixonada pela nossa profissão. Eu também, muito. Assim. E a gente defende muito, né, Carol? Muito. E a gente defende e a gente valoriza, porque trabalhar com a comunicação humana abre portas e dá à população, às pessoas, a chance dela conseguir o que ela quiser. É verdade. Né? Então, assim, é lógico que a gente pode trabalhar, dependendo das nossas intenções, utilizar a sua comunicação para coisas boas e coisas ruins, né? É lógico que a gente não quer ninguém utilizando o poder da comunicação para as coisas ruins. Sim. Mas é uma coisa que a gente está sujeito, né? Sim. Agora, para as coisas boas, abre oportunidades de vida, de trabalho, relações interpessoais. É isso que faz com que as pessoas se relacionem bem, se relacionem mal também. Então, a gente tem que conseguir fazer essa análise e uma análise de autopercepção de como que eu sou esse comunicador na vida das outras pessoas e na sua própria vida, né? Sim. Então, assim, a parte de conteúdo, ela é essencial. Então, nós temos que, numa relação de formação e de estudo contínuo, né, trabalhar com o conteudista, né? Então, eu tenho que ter o conteúdo. Sim. A partir daí, eu tenho que treinar habilidades para aplicar este conteúdo, né? Sim. E a partir daí, eu tenho também que ter atitudes em que vai juntar o conteúdo com a habilidade. E esse atitudinal do profissional é que vai dar também a ideia da sua produção, da sua resolutividade daquele problema. E para isso a gente chama de competência. Então, competência é um mix de conteúdo, habilidade e atitude. Então, se eu tenho um profissional, né, que prima por essa competência, certamente ele vai ser reconhecido. E tem uma coisa muito interessante, que competência é algo percebido pelo outro. Não é assim, eu sou competente nisso, eu sou competente naquilo. A gente não coloca isso. Sim. Competência, a real competência é aquela quando o outro reconhece e fala, olha, aquela profissional é um profissional excelente e ela vai resolver o seu problema. Então, ela é competente naquilo. Sim. Né? Então, quando o outro começa a reconhecer essa competência, é que realmente você está conseguindo juntar hard skill, soft skills, conteúdo, habilidade e atitude. E isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo e vai refinando ao longo do tempo. Com competência para você chegar e dizer assim, nossa, Carol é muito competente, né? Eu preciso de um tempo para eu gerar essa confiança também no outro e mostrar a minha competência. Sim, o repertório, né? Exatamente, não é uma coisa que eu me formei, peguei o CRF e estou pronto. Lógico, você está pronto para uma série de coisas, para começar, o start, né? Você está habilitado, né? Exatamente. A começar. Mas a competência em si, ela vai... E é lindo quando a gente vai vendo, assim, que você forma e você vê a beleza de você ver eles se formando. E eu acho lindo quando eu vejo eles entrando no mercado de trabalho e eles vão se tornando grandes profissionais. Vão se mostrando competentes. Vai criando, né, assim, esse repertório e a carreira, né? É lindo. Então, desenhar a sua carreira, né, com as suas afinidades, para que área que eu vou, qual a área que eu mais gosto. Então, isso, lógico, envolve gosto, envolve experiência de vida. Às vezes eu vou para uma área porque eu já tive uma experiência boa naquela área. Sim. Eu tive um professor que eu tive muita afinidade.
ou eu tive uma situação real de vida que me fez motivar a trabalhar naquela área. É lógico que você, quando está no mercado e atuando como um profissional da saúde particularmente, a gente tem que lidar com situações difíceis também. Muito. Difíceis do ponto de vista da família, do ponto de vista do próprio paciente, da doença, às vezes, que você está tendo que assessorar. E ter, assim, o comprometimento profissional para dar o melhor para aquele paciente, para aquela família, eu acho que é a grande cereja do bolo. A disponibilidade profissional, porque se você está disponível para aquela família, para aquele paciente, você consegue fazer as suas entregas. Verdade. E muitas vezes tem outra situação muito interessante, assim, que às vezes a gente está de frente com o paciente, você fala, olha, eu não sei, eu tive uma situação assim até. Então era uma pessoa que era um profissional da voz, né, eu usava muito a voz, e ele me procurou, já vinha de um itinerário, né, passando por vários procedimentos e exames sem descobrir. E a partir do momento que ele foi relatando e a gente com o nosso ouvido, né, aguçado, muito treinado, falei, olha, o que você tem na voz não é algo, na sua manifestação de voz, né, e de fala, não é algo que a gente vê no nosso dia a dia, é algo que realmente merece uma atenção. Eu não sei o que você tem, mas você tem possibilidade de ter contato com fulano, e a gente vai dando o caminho para essa pessoa. E eu lembro até hoje que ele foi, né, para onde eu consegui dar conduzir, né, ele fazia o tratamento comigo e a gente foi conduzindo outras formas para chegar num diagnóstico e entender o que ele estava manifestando. E eu me lembro até hoje, eu estava dentro do hospital e ele me ligou todo feliz, consegui descobrir o que eu tenho. Né? Então, assim, não era uma situação boa, né? Ele conseguiu descobrir. Então, esse momento do diagnóstico, foi um momento bastante disruptivo, porque a gente consegue propor o tratamento e a assessoria mais assertiva para ele, né? Então, assim, nem tudo a gente sabe. Para que caminho que eu vou tomar? Então, a gente tem que saber, acho que é uma mensagem muito importante, assim, onde buscar o conhecimento. Muitas vezes a gente está voltando para dentro da universidade, na formação, às vezes a gente sente que, até por uma questão de início da formação, eu quero absorver tudo de conhecimento, o professor vai me ensinar tudo. E sinto muito informar, o professor não vai ensinar tudo. O bom professor é aquele que vai te ensinar onde buscar o conhecimento. Porque depois que forma, vai ter desafios, coisas novas. A fonoaudiologia é uma profissão muito nova. Então, vão ter áreas que vão aparecer, vão ter tipos de abordagem que tenha que ser feito, que se não souber onde buscar esse conhecimento, e aí pode ser no guideline, pode ser no artigo científico, pode ser trocando ideia com um colega mais experiente. Eu tenho muito esse perfil, né? Assim, gente, nunca aconteceu isso comigo. Com vocês já aconteceu, eu procuro ajuda. Então, vai muito de cada um, né? Então, eu busco ajuda onde eu posso. Então, você tem que ter rede de contatos com colegas fonos e colegas são de outras áreas afins, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, né? Então a gente tem assim que trabalhar com essa rede de pessoas. Para minha área hoje em dia, o educador físico, ele é uma peça-chave dentro disso tudo. O educador físico também faz uma diferença nada. E aí assim, quando a gente fonoaudiólogo, a gente começa a fazer alguns entendimentos, assim, não adianta só eu saber qual é a técnica vocal que melhora a rouquidão. Isso é uma hard skill, né? Assim, você saber a técnica e aplicar essa técnica é uma coisa, como se fosse assim, o básico do básico. Agora, em que momento eu vou aplicar essa técnica? Perfeito, qual é a dose que eu vou usar? Às vezes aquele paciente não consegue fazer a técnica. E aí, você vai falar o quê? Você tem que dar seus pulos. Muda a rota, vai estudar outra coisa. Ver como que funcionou com outro paciente.
Então, esse jeito de assessorar realmente assim, é o que você realmente faz as suas entregas, né? Que os nossos pacientes, né, as equipes de trabalho precisam de entregas e a fonoaudiologia consegue fazer essas entregas muito tranquilamente. A gente tem muita evidência para conseguir resultados bons. Tem mesmo. E essa coisa de você falar de buscar, de ter o colega para assessorar, eu trabalho junto, né, com a Maria Nobre Sampaio, uma grande fono, assim, para mim, Maria é um ícone, uma né? Sumidade. É uma sumidade. Uhum. Maria, tudo que faz com muita excelência. E ela gosta muito dessa área da formação. Só que ela também trabalha comigo na clínica e a gente trabalha formando a equipe, supervisionando os casos. E a gente consegue ver aquilo que é o maior talento, quando a entrega é muito grande dos profissionais, a gente consegue já filtrar assim, nossa, a Bianca tem para fonologia, a Bianca é incrível, ela se destaca diante da equipe. Embora todo mundo trabalhe com o mesmo nicho, a gente consegue ver o perfil mais refinado de cada um. Então, assim, essa formação da entrega, de quando a pessoa realmente se entrega, ela consegue unir todas essas habilidades, é muito legal, muito legal. Então, você vê que a formação é contínua. É contínua. Você sabe que você falando isso me fez lembrar que você também é da área da gestão, né? Você trabalha muito com gestão e eu sempre estive muito envolvida com gestão. Gestão do meu consultório, à época, gestão pública, e a gente trabalhar em equipe é um grande desafio, né? Isso é até um clichê, né? Trabalhar em equipe é desafiador. Mas eu acho que o grande segredo é a gente conseguir criar estratégias de enxergar, né, o perfil de cada pessoa. A gente não vai conseguir ter numa mesma equipe de trabalho uma padronização. Todo mundo é bom nisso ou naquilo. É impossível. Né? É impossível. É impossível. Então, a gente, enquanto gestor, conseguir enxergar qual é aquele diferencial para aquela pessoa, isso sem muito julgamento de se isso é bom ou ruim, né? Então, eu tive a oportunidade na universidade de trabalhar em grandes equipes e fazer gestão de equipes dentro do hospital universitário e dentro da administração central, em que a grande sacada é você conseguir enxergar no que aquela pessoa especificamente pode te ajudar naquela demanda de trabalho ou naquele paciente, né, como se fosse um ambiente clínico, e você conseguir extrair daquela pessoa a melhor performance dentro daquele nicho. Verdade. A pessoa vai ficar reconhecida, vai trabalhar feliz e você vai ter o seu resultado. E para isso a habilidade de entrega da pessoa tem que ser muito grande. Porque ela vai mostrando aquilo que é dela, ela corre atrás, mas ela está sempre, é uma pessoa que ela sempre está ali com você. Né? É muito interessante que ela vai se mostrando muito, eu acho isso muito legal. Muito legal. Eu fiz um curso há bastante tempo atrás de gestão, e aí o professor fez a aula inaugural e ele falava assim, a motivação é uma porta que se abre por dentro. Então é muito ruim hoje você ir trabalhar, quer seja no hospital, no ambiente de consultório, na sua empresa, né, no home care, né, que é aquele dentro da casa, onde você entra na família, né, daquele paciente, entra na casa. Tão doída, né? Já né, tem toda uma logística, uma dinâmica, e é muito ruim você sair de casa desmotivado. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito motivada, assim, eu saio de casa, assim, hoje o meu dia vai ser excelente. E aí, esse primeiro professor ensinou isso, que a motivação é uma porta que se abre por dentro. Então, você, lógico, consegue criar o ambiente, né, para a pessoa ter uma profissão gostosa de trabalhar, para a pessoa sair motivada, mas isso tem que vir de um desejo interno. Perfeito. Né? E eu acho que isso é bem interessante, porque sem motivação, tudo fica muito mais difícil. Você acaba, inclusive, não fazendo a sua melhor entrega para o paciente, né? E o paciente, ele fica ali esperando, né? Que horas que a fono vai chegar, né? Que horas que é a hora da fono, né? Ele mexe com a agenda dele todinha, ele pega ônibus, ele tem que pagar o Uber, talvez, ou a família, a mãe sai para levar a criança.
Então, assim, e se você não está fazendo essa entrega de corpo e alma É mesmo, verdade. é muito frustrante, porque a gente está mexendo e lidando com pessoas, né? Sim. E a gente está lidando com o amor da vida de alguém, sempre, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muita ética. Eu não posso chegar, vou lá fazer de qualquer jeito, eu tenho que estudar. Se você não sabe, reconheça que não sabe e corra Encaminhe. atrás, Se você não consegue de jeito nenhum, encaminha. Quantas encaminha. vezes eu te ligo, Carol? Nossa, a gente tem que Direto, trocar a Carol, figurinha. quem eu mando com essa demanda? Apareceu essa demanda. Às Sabe, vezes, às vezes a gente é um vê. nicho, às vezes, ou tá muito difícil, eu tenho que correr atrás, eu vou atrás de supervisão, eu vou atrás de alguém para me ensinar. Isso é sempre. Reconhecer que não sabe é uma habilidade, não sei nem se é uma habilidade, né? Mas é uma coisa que acho que todo mundo tem que ter. Acho que isso é uma condição. Uma condição de Tinha que ser vida, de você entender assim, não sei. Sabe, não por sei. onde eu vou? Às vezes, eu no lado de gestão, tanto como professor, como gestor, né, no meu caso, mas você como professora, quando você vai dar o feedback, ou positivo ou negativo, o feedback positivo é uma delícia. Uhum. Mas tem hora que você precisa pontuar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito diferente. Exatamente. E você sabe ter essa autocrítica de reconhecer é muito importante. Eu tive 2 supervisoras de estágio, fiz faculdade no Rio, e que elas não eram da faculdade, um estágio externo, que era a Patrícia Lima e Esther Borlido. Elas me ensinaram a ser fono. Porque você se espelha realmente na... Elas eram de uma entrega, e elas tinham essa entrega como supervisoras para a gente. Elas tinham entrega para o paciente, mas elas tinham essa entrega para a gente. E na missa de formatura, só a Esther conseguiu ir, né? A Patrícia não conseguiu. Eu lembro que eu chorei, abracei ela, agradeci. Eu até me emociono se eu falar muito. Mas eu falei com ela, falei, Esther, tudo que eu der certo, eu devo a você e a Patrícia. Olha que legal. Porque vocês me ensinaram essa coisa. Eu sempre fui motivada, mas ela é a coisa da paixão. A paixão, porque elas tinham paixão. Quando chegavam, os olhos delas brilhavam. E quando elas iam ensinar, tinha brilho, porque elas sentavam e explicavam. E é interessante que elas não ficavam verbalizando isso, olha, você tem que ser motivado, olha isso. Não, elas eram assim. Exatamente. E a atitude delas e eu tenho total consciência e responsabilidade, inclusive, que os alunos, assim, quando a gente está em formação, as pessoas se espelham na gente. Né? Então, assim, eu até brinco com os alunos, né? As pessoas gostam de você pelo que você é e as pessoas também não gostam de você pelas mesmas coisas que você é. Isso aí. Né? Então, isso é uma coisa que é uma responsabilidade gigante. Eu acho que o comportamento e o fazer mandam muito mais mensagem do que o que a gente fala. Né? Verdade. Você vê como a comunicação é uma coisa tão complexa, né? Muito. A comunicação não verbal, você trabalha com voz, eu que trabalho com pessoas também na parte da neuro sua, mas eu que trabalho com transtorno neurodesenvolvimento, como que o corpo fala? Como que eu preciso do auxílio do corpo para isso? Passa muita mensagem, né? Assim, a gente tem a gente chama isso na fonoaudiologia de comunicação não verbal, né? Que é aquela que você não está usando a voz e o som, mas até um olhar, né? A própria forma, a gente que trabalha mais com adulto, né? Na voz profissional, então a forma de se colocar, né? Em cima do palco, ou quando você está dando uma aula, a forma de se vestir, né? O gesto que você faz, a expressão facial, tudo isso manda mensagem. E muitas vezes você não precisa falar nada e a pessoa já entendeu o que você está querendo dizer. Isso é verdade. Né? E aí você falou de uma coisa muito interessante que é o feedback, né? A gente saber dar feedback é uma habilidade assim que eu acho que o fonoaudiólogo a gente ensina algumas técnicas de feedback, mas que isso tem que estar na veia de todo mundo, né? Então muitas vezes a gente vê as relações interpessoais sendo estremecidas. Às vezes a pessoa fala assim, não é o que você falou, mas você poderia ter falado de um jeito diferente, né? Sim. Então, olha também como que fulano falou, né? Então, a forma como eu me comunico, a forma como eu coloco, quer seja no feedback ou quer seja numa explanação, também diz muito sobre a sua intenção de discurso. Sim. Então, quando a gente estiver numa relação de comunicação,
é muito importante que a gente pense, lógico, no que você vai falar, mas muito mais em como você vai falar. E aí esse como vem a não verbal, né? A minha postura, o meu gesto, a minha expressão facial, vem o tom da voz, né? Então, assim, quando eu observo que a pessoa fala eu posso falar queridinho, né? De uma forma mais ríspida e de uma forma super generosa e carinhosa. Vai de como você solta esse som, de como você quer falar. Perfeito. Então, colocar na balança o que e como é um grande segredo de comunicação e dos bons comunicadores. Então, se eu sei o que eu quero falar e como eu aplico isso de uma forma empática, assertiva, numa comunicação não violenta, eu consigo mudar comportamento, né? Mudar talvez a impressão da pessoa sobre aquela situação. Sim. Eu consigo fortalecer a relação, né? E eu consigo, de fato, usar a comunicação como um grande instrumento das relações interpessoais. Então, novamente, como eu falei, né, a comunicação ela pode ser usada de forma errada, né? Isso é muito ruim, porque isso afasta as pessoas, mas é um grande instrumento para a gente aproximar as pessoas. Perfeito. Principalmente nesse mundo, né, mais tecnológico, né, das redes sociais. E a rede social ela foi criada, né, até para aproximar, para criar rede. E muitas vezes hoje a gente vê a rede social em uma comunicação inadvertida, afastando as pessoas. Muito, né? frequentemente. Então, acho que a rede social é um grande potencial, inclusive para o fonoaudiólogo, para o profissional que está se estabelecendo em carreira, mas a gente tem que saber utilizar a rede social como realmente um instrumento de comunicação para aproximar as pessoas do que a gente quer. Exatamente. De conscientizar sobre aquele problema, de prevenir alguma doença. Algumas alterações vocais são facilmente preveníveis, né? Assim, a gente consegue, com informação e com comunicação, a gente consegue orientar a população para que ela não tenha um desfecho negativo. Isso é tão legal, porque nem todo mundo tem condição financeira. Então, se você já vai na prevenção, você conseguir um atendimento na universidade, no SUS, a gente sabe do perrengue, do tanto que vai demorar e que às vezes vai passar uma vida sem conseguir. Exatamente. E eu acho que por mais que a gente tenha um pouco Então, mais de 1000 fonoaudiólogos no Espírito Santo, e por mais que eu tenha muito mais fonoaudiólogos, a gente não vai conseguir absorver todas as demandas da nossa população. Sem dúvida. O Brasil é um país continental, então se a gente puder também trabalhar, e é uma parte da formação do fonoaudiólogo, na prevenção e proteção dos agravos, a gente consegue fazer um Brasil e uma sociedade com uma vida muito melhor, né? Com muito mais qualidade, leveza, né? Com mais leveza. Agora, aqueles que a gente não conseguir prevenir ou proteger, aí a gente vai tratar. Né? Então faz parte, né, da nossa assessoria e do nosso fazer também. Um grande exemplo na minha área, que é a área de voz, são as campanhas da voz, né? Ai, acho tão lindo. Que a gente tem, assim, a campanha da voz, ela é genuinamente brasileira. Ela começou por uma iniciativa de fonoaudiólogos aqui no Brasil e que tomou uma proporção mundial. Então, hoje já existe o Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril, e que neste dia, anualmente, a gente celebra a voz saudável, o bem-estar vocal, né, a voz saudável. A gente faz prevenção, a gente faz também triagens, né, de pacientes que têm algum tipo de problema para dar os encaminhamentos devidos, mas a gente acredita muito que com a conscientização da população e a informação do que é voz, de onde a voz sai, como é que ela funciona e o que é bom e o que é ruim para a voz, né? Então, um exemplo, assim, que é um grande inimigo da voz, que a gente tem que abolir isso da nossa vida, é o cigarro. Então, as pessoas que fumam são pessoas em fator de risco para desenvolver câncer de laringe ou lesões benignas na laringe, né? E aí existem muitas outras coisas que são inimigas da voz e amigas da voz. Então, a gente, com bastante informação, a gente consegue
atingir essa população que talvez nem tenha acesso à assistência do fonoaudiólogo, aquele tratamento clínico, né? Exatamente. E talvez assim, talvez com uma conscientização numa campanha, a gente consegue minimizar. Foi o que você falou, alguns vão precisar de intervir, não tem jeito, né? Mas tem coisa que é prevenível, então tem coisa que dá para a gente trabalhar antes. Mas, e se você pegar para minha área, tem coisas que a gente consegue falar mais de sinais e sintomas, mas a gente não consegue dar tanta dica do que fazer, porque é tão individualizado. Você não consegue ter muito manejo, né, assim, de prevenção. Porque eu trabalho com transtorno do neurodesenvolvimento, então ele está ali. Mas se eu consigo conscientizar dos pais conseguirem encontrar um caminho mais leve da onde procurar ajuda, para você não rodar tanto, porque o que eu ouço muito dos pais eu demorei muito para chegar no alvo do que eu preciso fazer. Tem um itinerário, né? Sim, se você consegue ter campanhas que já dão mais direção, o itinerário já é certinho, você já consegue ter uma vida muito melhor. Carol, você falou uma coisa que quando você falou assim, o paciente espera a hora do fono chegar. E é verdade, sabe? A hora que eu vou pro fono, o que eu vou fazer, isso vai transformar a vida. Teve uma mãe de uma criança minha com TDL que foi num outro profissional e que voltou muito brava. Aí ela virou porque a pessoa não sabia dizer direito nem o que o filho tinha. E o que fazer com aquilo? Aí ela olhou para mim e falou assim, fonoaudiologia é coisa séria, é o que vai salvar a vida do meu filho. Exatamente. Então, muito forte, né? Não foi muito forte, eu achei muito forte. Ela falou, fonoaudiologia é coisa séria. Mas ela queria dizer assim, a profissional não está conseguindo enxergar a seriedade do que isso tem, do impacto disso para minha vida. Na vida dela. Tipo assim, o que você faz é o que vai transformar a vida do meu filho. Exatamente. Sabe? O que essa mãe me falou nesse dia me tirar do eixo, sabe? E a gente, quando a gente lida com os nossos, né, quer seja o meu filho, os meus pais, a gente briga por isso, né? Sim. Então a gente tem que ter noção de que quando a gente está atendendo um paciente, esse é um paciente, a gente vai cuidar desse paciente, mas acima de tudo tem uma família, tem pessoas, tem rede em volta desse paciente, querendo que essa pessoa ou resolva o problema ou ache o melhor caminho para conduzir naquela situação, né? Então a gente tem muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mesmo. A gente lida com situações... A nossa profissão é uma profissão essencialmente reabilitadora, né? A gente trabalha muito nesse contato, eu costumo dizer que é tipo fluxo contínuo, né? Então, semanalmente, a gente está vendo esse paciente, essa família. Então, tem uma dose isso, a chance... né, da família ficar desgastada, da gente, enquanto profissional, ficar desgastado daquela, entre aspas, daquela rotina, né, é um ponto que a gente tem que estar o tempo todo se vigiando, porque a cada sessão você tem que saber o que você vai fazer, né, saber o seu alvo, o seu objetivo daquela sessão, que lógico você vai construindo. Tem um objetivo geral e você tem um objetivo específico. E você vai construindo isso até ter atingir o seu objetivo final, né? Mas cada momento é um momento único, né? E a família, ela se mobiliza para aquilo, ou a família ou a pessoa, né? Então, o profissional... Isso é um senso de responsabilidade que, assim, acho que a universidade talvez não dá. Sim. A gente, lógico, a gente fala bastante, a gente demonstra, a gente treina de alguma forma, mas isso é bastante individual. Então, se eu sou uma pessoa responsável, ética, empática, né, motivada antes da minha universidade, certamente eu vou ser essa pessoa na universidade e certamente eu vou ser esse profissional, porque isso é estruturante, faz parte da personalidade da pessoa. Sim. Eu sou uma pessoa boa nisso, eu tenho disponibilidade, eu gosto de fazer isso ou aquilo, e isso realmente é o que vai até, inclusive, dar o seu diferencial, né? Porque muitas vezes você não sabe o que você tem que fazer com o paciente, às vezes você está numa situação difícil de diagnóstico, de tratamento,
mas você estar com ele faz toda a diferença. Eu já tive paciente assim, falei, olha, Carol, eu lembro daquela vez que a gente ficou junto tentando entender esse problema de voz que ele tinha, mas o paciente me falou, eu me lembro bem como que a gente foi fazendo isso junto. Olha, e eu fiz de uma forma tão intuitiva, de disponibilidade para ele e sem medo de errar, né? E assim, se a gente é verdadeiro com o paciente, vai dar certo, né? Eu acho que o paciente reconhece isso também.